Graça e paz a todos. Eu quero trazer hoje a segunda reflexão a respeito das bênçãos e das implicações do individualismo frente ao coletivismo. Na primeira reflexão, nós falamos ali, baseado em Romanos 12, que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas enfrentá-la ou confrontá-la com a forma de pensar da palavra e do reino de Deus. E às vezes essa forma do mundo, ela não é só estereótipa, é a maneira de pensar. E esse processo é tão sutil ao longo da história que às vezes nós já estamos assimilando maneira de pensar e nem percebemos. Então nós trouxemos ali 3 critérios para nos nortear em meio a tantas diversidade que temos em nossos dias e que são: nem tudo que dá certo é o certo, sobre a inversão de valores e prioridades. Nós pontuamos ali um olhar bíblico a respeito desses 3 critérios para nortear os nossos dias e nossas decisões, nosso comportamento. Hoje eu quero trazer para os irmãos mais 2 critérios a respeito dessa bênção e das implicações da diversidade. E eu quero, para isso, ler 3 textos para me fazer entendido como referência. O primeiro é Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então esse é o episódio entre Abel e Caim, que infelizmente culminou no homicídio de Caim sobre seu irmão Abel, apesar e a despeito de ter sido abordado pelo próprio Deus. Também tem ali em Deuteronômio 28, 1, uma menção que diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então nós temos ali a aliança mosaica, Deus estabelecendo com o seu povo, com a sua nação, essa aliança. E também quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos assim: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Portanto, amados, eu faço referência a esses 3 textos pela ênfase a respeito da vontade preceptiva ou vontade dos preceitos de Deus, que é diferente da vontade decretiva. A vontade do preceito é aquela que Deus quer que o homem faça no transcurso da sua vida. Deus oferece à humanidade um modelo para os guiar quanto ao modo adequado para a nossa vida em relação a Ele, em relação ao mundo ou ao próximo. Apesar dessa vigência da lei hoje manifesta ser diferente da história e da história cerimonial de Israel, as Escrituras deixaram bem claro que essa vontade preceptiva de Deus, sobretudo em seu aspecto moral, ela não prescreveu. O próprio Senhor Jesus ali em Mateus 17 diz, olha, na segunda parte, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Portanto, a vontade preceptiva é a vontade que Deus quer que eu faça, ou seja, isso esclarecido, queridos, eu quero chamar a nossa atenção na forma da manifestação dessa vontade de Deus desde os princípios. Desde que Deus começou a se manifestar ou se revelar ao homem, Deus começou a orientá-lo e manifestar a sua vontade, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, quando ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu li Gênesis e Deuteronômio, também poderia ter lido Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está nos propondo, mas respeitando a nossa participação e a nossa decisão. Portanto, qual seria a relação da vontade preceptiva de Deus com o momento histórico ou fenômeno histórico do individualismo e do coletivismo? Primeiro, isso está em Jeremias 31, quando o Senhor diz que haveria de chamar um povo que não o conhece
Esse povo estava se referindo a nós, aos gentios. E o Senhor diz: olha, ali escreverei na testa e na tábua do seu coração a minha lei, a minha vontade. E que esse povo não mais diria ao outro, ao seu irmão, não mais teria uma relação de coerção, de imposição a respeito da fé e de servir a Deus. Portanto, ninguém mais hoje servirá a Deus ou seguirá uma religião por imposição, por coerção. As pessoas têm sido formadas nesse novo entendimento a respeito do seu direito de liberdade, do seu direito de escolha, do seu direito de opção. E isso não somente é uma conquista social, mas isso tem sido amparado pela lei. Portanto, nós temos, por exemplo, um país na Europa que, se você abordar uma pessoa a respeito de uma ideologia política ou religiosa, isso é constituído uma contravenção, você responde por isso. Mas nós temos que entender que essa individualidade que o próprio Deus nos dá em fazer e escolher a sua vontade é uma bênção, porque Deus, na sua riqueza e multiforma da manifestação da sua graça, dá a cada um, conforme nós lemos em Romanos 12:4, Deus deu dons diferentes, ênfase diferente, e, portanto, nós temos que respeitar aquilo que o próprio Deus nos constituiu, respeitando particularidade como dons, lugar, ênfase e momento e necessidade. É isso que a palavra diz na parábola dos talentos, quando Deus dá resultados à natureza de cada um, a 30, 60 e a 100 por um. Mas também, queridos, isso é bênção, portanto, a prestação de conta ela será baseada nesses critérios individual. Mas isso significa também que eu não poderei evocar o coletivismo para me eximir de responsabilidades pessoais ou individual. Eu estou tentando dizer, queridos, que por conta de ter esse direito de escolha, por conta de ter essa consciência de que eu tenho particularidades que Deus respeitou e me propôs, certamente também eu vou responder somente individualmente por aquilo que eu conheço, pelo que eu experimento e pelo que eu tenho capacidade de ser e fazer, inclusive as minhas escolhas. O segundo critério que eu quero hoje chamar a nossa atenção para esse tempo de diversidade é a sabedoria. A sabedoria poderá nos orientar e nos nortear não somente ante os desafios das múltiplas formas da manifestação cultural, mas também nos servirá como critério em tempos de dificuldade ou em tempos de crise, como nós temos vivido atualmente. Essa mudança que temos passado, ela é desafiadora e toda mudança é precedida por crise. Portanto, amados, nós temos que enfrentar esses tempos de crise, tempo de mudança, com consciência e responsabilidade. E dentre esse aspecto, a palavra de Deus diz como nós devemos ser igreja nesses últimos dias. A palavra diz em Apocalipse, não é que não haverá igreja, mas a Bíblia diz que não encontrará fé. Por quê? Porque é o tempo de apostasia. E por que a nossa fé estará em jogo? Porque a fé é resultado, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção do que não se vê. Portanto, se não houver esperança, não haverá fé. Se não houver certeza do reino e da volta de Jesus, não haverá postura, não haverá quem se preserve. Nós temos visto sinais muito fortes disso em nossos dias. Então a pergunta é: como que a palavra me responde a essa demanda? Como que a palavra me responde a essa necessidade dessa grande Babel que nós estamos vivendo com informações e desinformações? Eu disse que o segundo critério é a sabedoria, e eu quero ler aqui em Provérbios 1 o seguinte, a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós sabemos que Provérbios, Eclesiastes
e Cântico dos Cânticos representam 3 fases na vida do sábio escritor Salomão. Provérbios, um período de crescimento, de expansão. Nós poderíamos dizer que Provérbios foi escrito num período de empreendedorismo, na sua força da sua mocidade. Eclesiastes, um tempo de frustração, um tempo de afastamento da presença de Deus e de uma grande crise existencial. E Cântico dos Cânticos, o relato da sua paixão pela Sulamita. Ele, um homem apaixonado e que vem prefigurar ali a Cristo e a sua igreja. Mas hoje, irmãos, eu quero correlacionar esse conselho de Salomão, que viveu intensamente todas essas coisas e todas essas fases, inclusive essas crises, dizendo que o temor do Senhor, ele poderá ser o critério que nos responde a todas as nossas necessidades em todos os tempos e todas as épocas. Então nós poderíamos dizer por que o temor do Senhor? Porque ele é o princípio da sabedoria. E se alguém, então, aceitasse essa afirmação, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, alguém poderia questionar: e o que é o temor do Senhor? Algumas versões falam de respeito, mas é o sentimento, é o entendimento de que nós vamos prestar conta. Nós percebemos esse conceito nas próprias palavras de Salomão, quando ele volta à presença e ao temor do Senhor, registrado lá no capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 9, quando dá um conselho aos jovens, dizendo assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Portanto, esse é o entendimento de Salomão, que passa a reger a nossa vida e as nossas decisões. Por isso ela é a causa ou o princípio da sabedoria. É como se disséssemos que o temor do Senhor se torna o critério pelos quais nós passamos a levar em conta na hora das nossas escolhas e das nossas decisões. Quando eu escolho o namoro, quando escolho o casamento, quando eu faço os meus negócios e quando, inclusive, na minha forma de falar. Quando eu passo a levar em conta a palavra que é a vontade, a direção e a vontade preceptiva de Deus. Na hora das escolhas, como bem lembra a música do cantor Tales, todo dia o pecado vem e eu escolho Deus. Assim, o temor do Senhor se torna a causa, ou seja, a origem da sabedoria. As pessoas não buscam mais a palavra, elas preferem os influenciadores, os influencers das redes sociais, sem perceber esse risco que há uma contradição entre professar uma fé e buscar opiniões, sugestões ou orientações através das redes sociais. Sem perceber, através dessa sutileza do tomar a forma do mundo, nós passamos a cair no risco daquilo que nos aconselha o Salmo 1, quando diz que feliz ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Portanto, para nós, os cristãos, para não tomar a forma no sentido de conceito ou pensamento, nós não podemos ser guiados por youtubers ou influencers da rede social. Nós é que devemos ter uma proposta para ser influenciadores, e essa influência através da palavra, a qual nós cremos, se tornará então a fonte da esperança, das expectativas, gerando fé. O segundo aspecto que eu quero levantar sobre esse princípio da sabedoria: se o temor do Senhor é essa causa, como eu posso obter ou adquirir esse temor? É o que nos orienta a palavra do Senhor, quando o escritor sábio diz o propósito pelo qual ele escreveu o livro de Provérbios. Ele fala assim: para Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência e para obter o ensino do bem proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso.
Quando ele inicia essa escritura falando para, ele está falando a respeito do propósito, ou seja, ele nos dá a boa notícia que essa sabedoria advinda do temor do Senhor, ela é adquirível. Nós podemos obtê-la uma vez que dediquemos o nosso coração à descoberta. Isso é de uma forma tão clara, queridos, que ele diz que se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca e vem a inteligência e o entendimento. Aqueles que passam a buscar entendendo que o Senhor pode, do Senhor podemos obtê-la, certamente receberá. E é isso que o próprio Salomão nos fala no capítulo 4, lá no verso 3, quando ele diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento. Então o próprio Salomão testifica que a sabedoria que ele escolheu da parte de Deus naquela oração, na dedicação do templo, essa sabedoria foi orientada, direcionada pelos conselhos do seu pai. Quando a palavra de Deus diz que nós podemos adquiri-la, buscá-la, como quem busca o ouro e quem busca a prata, se torna muito significativa para nós numa geração e numa cultura e numa sociedade que vive em função de buscar o ouro e a prata. Pena que não tem correlacionado essa busca com a busca da palavra, da sabedoria e do entendimento. Essa, por sua vez, tem na palavra a sua principal fonte de orientação para que possa nos dar critério para as nossas escolhas e sabedoria. E concluindo, então, se nós podemos aprender, se nós podemos adquirir esse entendimento, ela está à disposição de todos que a buscar. E também nós temos que concluir que se houver maneira de aprender, nós precisamos também ter quem ensine. Foi o que o próprio Salomão falou a respeito. Ele só adquiriu, ele só teve acesso a esse conhecimento porque o seu pai lhe foi a fonte de instrução e conselho para ele se voltar para a presença do Senhor. Por isso, os que querem uma geração melhor, se não houver quem lhes dê essa direção e lhes ensine esse princípio, certamente não haverá quem aprenda ou como aprender. É interessante que na oração de arrependimento de Davi, lá no capítulo 51, versículo 13, ele diz: Senhor, ensina-me os teus caminhos, para que eu ensine aos pecadores. Se eu aprender de verdade, eu também me tornarei um ensinador. Essa pandemia está fazendo o que a palavra e a igreja não conseguiu. Os filhos ficarem com os pais. Se eu e você aprender o caminho da sabedoria, o Senhor nos fará um ensinador do temor do Senhor. Lembrando de Tiago ainda, que diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, crendo que recebereis. Porque o homem que anda em dois pensamentos, que cocheia entre dois pensamentos, é o que duvida, não receberás. Que o Senhor nos abençoe fraternalmente em Cristo. Pastor Ian.